Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 17º domingo do tempo comum do ano B. E, amados irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo se encontra lá em João, no capítulo 6, no versículos de 1 até o 15. Aí de antemão alguém pode perguntar, mas José Lucas, estamos no ano B, é o Evangelho do domingo geralmente de Marcos, por que aparece João? No ano B, nós vamos passar alguns domingos aí vendo justamente esse capítulo do Evangelho de João, que vai entrar aí na questão do discurso do pão e por aí vai. Isso porque o Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, especialmente dos 3 sinóticos. Então, no ano em que o Evangelho de Marcos é contemplado dentro do domingo, nós temos aí uma introdução do Evangelho de João em alguns instantes, tá certo? Mas vamos lá então para o texto, que vai dizer o seguinte para a gente. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazer sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados irmãos e irmãs, quando eu era mais novo, muitas vezes eu vi livros, desenhos animados, sejam católicos, sejam protestantes, que tentavam trazer uma visão hollywoodiana para esse texto. Quando eu falo isso é porque vinha todo um som bonito por trás, onde parecia Jesus sendo um mágico, onde de repente uma luz forte vinha sobre os pães e de repente apareceu inúmeros pães. Essa visão, ela traz uma visão de que esse episódio aqui é um milagre. Mas se você observar muito bem, especialmente acabei de ler isso, no versículo 14 fala que isso é um sinal. O Evangelho de João é o único evangelho da Bíblia que não fala milagre, mas fala sinal. Isso porque não é para a gente poder parar nesse episódio, mas sendo um sinal, ele quer apontar para algo além, que somente uma leitura atenta, uma leitura de coração aberto e buscando entender qual era o grande objetivo do evangelista, que nós realmente vamos conseguir entender. Então vamos buscar fazer isso agora? Primeira coisa, diz que Jesus tinha uma grande multidão seguindo, porque viu os sinais que ele operava. Até aí tudo bem. Jesus sobe ao monte. Gente, sempre que tem a questão do monte, o monte era o local de encontro com Deus. Ok? E dentro do Antigo Testamento, muitas pessoas subiram ao monte. E a pessoa específica que subiu ao monte, que a gente pode lembrar agora, é Moisés, que subiu ali para poder trazer um novo ensinamento para as pessoas, para poder receber os 10 mandamentos e por aí vai. Então, pessoas importantes do Antigo Testamento subiram ao monte. Jesus agora entra nessa mesma esteira, tá bom? E aí, Jesus sobe, senta-se com os seus discípulos, tá bom? E o fato é que estava próximo à Páscoa. É interessante, né? Lembrar que Jesus também foi imolado próximo à Páscoa. Podemos pensar depois, então, uma grande comparação de que Jesus se oferta, né? Como a gente também coloca ali dentro do forno os ingredientes do pão para que ele depois possa ser fermentado e nos alimentar, Jesus também se oferta para ser alimento para nós. Maior gesto de entrega da parte de Cristo. E aí diz que ele levanta os olhos e pergunta a Filipe, né? Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus sabia de tudo.
Só que Jesus queria provar Filipe. A mesma coisa ele também faz conosco. Quantas e quantas vezes Deus já tem um controle de tudo que vai acontecer na nossa vida, mas ele escolhe ficar calado para ver até onde a gente vai, né? Mas muitas vezes ele deixa com que a gente possa tomar determinadas decisões para que a gente possa crescer a partir delas. É isso que Jesus também faz com Filipe. E aí, Filipe automaticamente é muito racional. Filipe é uma pessoa de pouca fé nesse momento. Porque ele automaticamente olha para o povo, faz um certo cálculo, né? Ele é extremamente frio, calculista, e reflete, nem 200 de prata bastariam para poder alimentar e dar um pedaço de pão para cada pessoa, né? E aí André apenas enxerga o que se tem. A gente tem aqui 5 pães, 2 peixes, mas o que é isso? Isso é nada. Então, são pessoas que olham para o que tem, mas não olham para o que tem com olhar de esperança, com olhar otimista, com olhar de fé. Mas olha para o que tem com olhar pessimista, um olhar de quem diz, meu Deus, é só isso, é pouca coisa. O nosso olhar ele precisa ser o seguinte, eu olho para a minha paróquia, por exemplo, e vejo pouca gente, mas eu preciso pensar, o pouco com Deus é muito, o que importa é que não falte a graça de Deus. Sabe? Mas eles não olhavam assim, eles olhavam assim, ai meu Deus, é pouco, então talvez nem a graça resolva, nem a ação de Deus resolva. E tem gente que é assim mesmo. É tão para baixo, é tão negativo, que só olha os obstáculos, 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 e parece que esquece que Deus tem controle sobre tudo. E aí de repente Jesus vai e apenas diz, faça o que o povo se sente. Ou seja, já vi que infelizmente vocês não entenderam. E aí, quando Jesus manda o povo se sentar, ele toma os pães, dá graças e distribui. E faz a mesma coisa com os peixes. É interessante, né? Jesus faz aquilo que um judeu fazia naquele tempo. Por ocasião da Páscoa, era natural, sim, o pai da família, né? O chefe da casa, ele dava graças e depois distribuía para os outros. Num contexto já prévio de uma Eucaristia, Jesus faz a mesma coisa aqui. É impossível não lembrar da Eucaristia aqui também. O Cristo, o sacerdote que toma o pão, dá graças e depois dá aos outros. Quando todo mundo está satisfeito, Jesus pede que recolham, recolhe-se muito, 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 muito mesmo. E aí o povo fica boquiaberto com o sinal. Mas que sinal é esse? Gente, basta você, por exemplo, lembrar, lá da primeira leitura que nós vimos, já foi ao ar aqui no canal, né? De fato, a comida que deu para todos. Basta lembrar, por exemplo, das profecias. O profeta Isaías fala muito disso, de que todos vão poder ali experimentar um banquete de ricas iguarias. Jesus é esse Messias que nos oferta esse bom banquete, que retira a fome do povo. Jesus faz exatamente tudo isso na nossa vida. E aí eu quero colocar na sua cabeça o seguinte reflexão, né? Será que nós estamos, por exemplo, olhando para a Eucaristia como esse sinal evidente da presença de Cristo em nosso meio? Será que nós também estamos sendo como Filipe, como André, que olha o que falta, que olha o pouco que se tem? Ou será que nós estamos olhando para a presença do Cristo, que do pouco faz tudo, que do pouco faz muito? Qual é a nossa verdadeira postura que estamos tomando, né? Eu quero convidar você a pensar nesse aspecto. Será que nós estamos sendo pessimistas, cristãos, né, com a visão para baixo? E também no aspecto da Eucaristia. Eu tenho muito medo das pessoas que, ao invés de oportunizar os outros de participarem do banquete, afastam os outros. Talvez Filipe, talvez André, quiseram afastar o povo do banquete, porque tinha muita gente. Porque não pode ser muita gente, porque isso, porque aquilo. E às vezes em nossas paróquias faltam catequistas, faltam pessoas que orientem, catequizem as pessoas sobre o banquete eucarístico, mas temos muitas pessoas que vivem aí dentro de uma fiscalização, de uma alfândega mesmo, né? De pessoas que vivem aí somente a fiscalizar se fulano é assim, se fulano é assado, se fulano é assim, mas faltam pessoas para orientar sobre a Eucaristia. Então eu quero convidar você a essa reflexão à luz desse Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!